Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Espero que todo o material que existe aqui no canal já tenha te ajudado de alguma maneira a encontrar alguma resposta para alguma falta de consistência que você possa estar passando até aqui. Vou deixar sempre na descrição do vídeo os canais para você falar comigo, chat do Facebook, para você falar diretamente comigo na hora, link do site do Escola de Trading para você se inscrever no newsletter, receber os materiais direto no seu e-mail, sem precisar ficar vindo aqui no YouTube. E comenta o vídeo, manda sua pergunta. E já aproveito para pedir para você curtir o vídeo, né? Se gostou, compartilhar para alguém, para mostrar uma coisa nova, uma coisa que alguém não fala por aí, né? Coisa que eu procuro fazer aqui dentro. Alguns dias atrás, mais especificamente na semana passada, eu estava mandando por e-mail, tá? Somente para inscritos. Se você não for inscrito, se inscreva para não perder esse tipo de conteúdo, tá? Se inscreva no newsletter aqui embaixo. Eu estava mandando só para inscritos alguns jogos que iam acontecer no dia. E eu estava explicando nesses e-mails de que maneira os jogos poderiam acontecer, tá? De acordo com a leitura de dados estatísticos, né, de que maneira os jogos poderiam acontecer. Não estava dando tip ali. A minha intenção nunca foi dar a tip para você fazer uma entrada. A minha intenção ali foi mostrar para você de que maneira o jogo iria acontecer. Assim como eu mandei aquelas partes do e-book sobre análise prévia, né? Como é que o jogo ia acontecer, quais os fatores, os parâmetros que você lê previamente para saber como é que o jogo vai acontecer. Eu estava usando esses parâmetros para mostrar alguns jogos, né, e falar a respeito de como eles poderiam acontecer. E eu parei de fazer porque justamente as pessoas podem começar fazendo daquele jeito, as pessoas podem começar a achar que a tip não está de acordo com o resultado do jogo. E na verdade, eu não quero dar tip nenhuma. Eu quero simplesmente mostrar para você que é possível fazer uma leitura de jogo sem depender do in-live, tá? Sem depender de nada do in-live. Para comprovar isso que eu estou falando, que o in-live não te ajuda, às vezes até atrapalha, tá? E aqui eu faço um parêntese, tá? É óbvio que pessoas, traders principalmente, tá? Quando fazem trading puro, as pessoas dependem do in-live para procurar oportunidade ali dentro do in-live. É óbvio isso, tá? E só que tem um problema. Essas pessoas que fazem isso, essas pessoas que têm habilidade de fazer isso, elas conseguem fazer uma leitura, elas olham para o vídeo e decodificam mentalmente o que pode acontecer de acordo com o que elas têm de experiência, né? Ou seja, eu estou vendo o time se comportando dessa maneira. Normalmente, um time que se comporta assim, acontece um fato X. Então, com base nisso, vou investir o meu dinheiro em tal coisa. É assim que funciona a cabeça de um trader que usa o in-live. Se você que está me ouvindo aqui não tem a capacidade de fazer esse tipo de leitura, se você não tem consistência assistindo o in-live e várias vezes reclama que você põe o dinheiro no mercado e acaba tomando um prejuízo, o gol não sai, você toma o gol contra a sua posição no mercado de probabilidade, entre outras coisas que acontecem,
você não consegue fazer esse tipo de leitura. Para você, é mais fácil que você enxergue uma coisa palpável, que decodifique matematicamente para você, não subjetivamente, mas matematicamente, na sua cara, que o jogo pode ir para determinado lado, tá? Que você tem a tendência de botar o dinheiro numa informação e o jogo acontece do jeito que você está querendo. Eu faço assim para mim, tá? E eu ensino meus alunos a fazerem a mesma coisa. Todas as pessoas que vêm ou que vieram até hoje participar do meu treinamento são pessoas que têm a mesma deficiência que eu tinha antes. Falta de habilidade de leitura de jogo em live, certo? Falta de habilidade de leitura em live. Isso eu não tinha antes, lá no começo. E eu precisei transformar, eu precisei me readaptar para poder ser lucrativo de uma maneira que eu conseguisse enxergar o jogo antes dele acontecer. Então, por isso, criou-se, né, eu consegui criar esse ambiente de análise prévia, ok? Se você também não consegue fazer esse tipo de leitura em live, você precisa da análise prévia. Fica muito mais fácil para você fazer esse tipo de análise e depois fica mais fácil ter o lucro na hora do investimento. E aqui, eu estou aqui no site do SofaScore, tá? E eu vou provar para você aqui que nem sempre o InLive ele diz aquilo que parece dizer, né? Ele meio que te engana, tá? Mas não é que o InLive te engana, é que você é enganado por causa da sua percepção equivocada, tá? Você não consegue perceber que isso vai dar errado. Então é necessário que previamente você conheça qual é a variância, qual é a chance do InLive mostrar uma coisa e o jogo correr para outro resultado, tá? Então eu vou te mostrar alguns jogos aqui que aconteceram esses dias atrás e te provar que o InLive às vezes pode te trair, tá? Mas trair a sua percepção. Então vamos lá. Um jogo que aconteceu nessa quinta-feira, dia 2, tá? Um jogo que aconteceu aqui foi o jogo da Roma, tá? Roma e Udinese. Se a gente olhar aqui, ó, isso aqui que a gente está vendo aqui é o que aconteceu no jogo, tá? A pressão, o gráfico em verde é a pressão da Roma em cima da Udinese, a pressão em azul, o gráfico em azul é a pressão da Udinese em cima da Roma. Dá para perceber que se a gente tivesse assistindo esse jogo aqui, o começo, a gente ia ver o começo do jogo dominado pela Udinese, né? A Udinese chegando ao gol, pressionando, chutando e tal. Depois passou uma enorme parte do jogo com domínio da Roma. Depois algumas partes da Udinese, de novo. E mesmo com a Roma dominando toda essa parte aqui no meio, ó, se você visse a Roma atacando, chutando para gol, pressionando e tudo mais, você seria o InLive faria você ser tendencioso a colocar o seu dinheiro possivelmente a favor da Roma, tá? E você tomaria o prejuízo aqui, tá? E eu vou usar um argumento que algumas pessoas usam para dizer para você equivocadamente, tá? Elas implementam na sua cabeça que os dados de scout transferem a verdade do jogo, e não é assim, tá? Por que não é assim? Se eu pegar em estatística aqui, ó, a gente vai ver que a Roma finalizou 18 vezes ao gol, a Udinese finalizou 13. Finalizações
finalizações certas, 4 da Roma, 3 da Udinese. Para fora, 5-6. Escanteio, 10 da Roma, 7 da Udinese. E assim por diante, né? Alguns dados aqui, algumas pessoas dizem que se o time estiver chutando, se o time estiver não sei o quê, faça a sua entrada a favor desse time. Não é verdade. Não é verdade. Aqui está a prova de um exemplo, né? Um exemplo de que isso não é verdade. Porque se fosse verdade isso, funcionaria como padrão. O time faz isso, então sai o gol do time. Funcionaria como padrão. Assim como você aperta o interruptor, e o que você espera depois de apertar o interruptor? Acender a luz. O dia que você apertar o interruptor e a luz não acender, significa que tem alguma coisa interferindo no interruptor. É isso que está acontecendo aqui. Tem alguma coisa interferindo no chute a gol da Roma. Porque se ela chuta tanto assim e o gol dela não sai, significa que tem alguma coisa rodando por trás disso daqui que está fazendo ela não marcar o gol. E você precisa enxergar por que a Roma não vai, mesmo que chute pro gol aqui, por que ela não vai fazer o gol. Esse jogo aqui teria como ler isso, como a gente leu aqui no grupo, eu e os meus alunos. A gente excluiu esse jogo aqui por causa da falha que a Roma poderia cometer jogando contra times parecidos com a Udinese. A gente excluiu esse jogo por esse motivo. E acabou exatamente do jeito que a gente analisou previamente. Falha de ataque da Roma. Tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo que eu tenho para te dar. O jogo do Werder Bremen, que aconteceu aqui, na Copa da Alemanha. De novo, o gráfico em verde mostra a pressão do Werder Bremen e o gráfico em azul a pressão do Heidenheim. Se a gente olhar nas estatísticas, a gente vai ver aqui uma posse de bola de 67% do Werder Bremen, 15 finalizações para o gol, 10 do Heidenheim, finalização no gol 2 do Werder, 0 do Heidenheim, para fora 4-7 e assim por diante. Escanteio 5-7 aqui. Dá a impressão de um jogo over. Dá a impressão de um jogo over. No entanto, acabou 0-0. Por que será que acabou 0-0? Será que teria como enxergar que poderia acabar 0-0 antes do jogo, antes de colocar o dinheiro? Sim. Existe o fator matemático que a gente lê, que transmite para a gente a informação prévia de que esse jogo pode acabar 0-0. Esse jogo a gente também não fez entrada no grupo antes de alguém abrir o marcador, tá? Para evitar o 0-0. E com certeza a gente evitou, a gente não tomou um prejuízo aqui. Exemplo número 2 foi esse. Mais um exemplo, tá? O jogo da Atalanta e Napoli. Olha só, que coisa linda isso aqui, tá? Olha o tamanho da pressão do Napoli, tá? As barrinhas em azul. Olha o tamanho da pressão do Napoli comparado com a pressão do Atalanta durante o jogo, tá? Isso aqui foi domínio do Napoli. Estatística, chute a gol. Olha lá. 7 do Napoli, 3 da Atalanta. A Atalanta chutou 3 vezes, fez 2 gols. O Napoli chutou 7 vezes, não fez nem gol nenhum. Finalização, no total 15 do Napoli, 9 da Atalanta. Escanteio, 5-5. Posse de bola, 54% do Napoli. Certo? Você está percebendo? Você está conseguindo perceber que determinado padrão de jogo, você olhando para o vídeo, você não consegue perceber que o jogo pode ir para outro lado? Você consegue entender isso? Que você precisa de outro parâmetro para saber que o jogo pode ir para um lado oposto ao que você está assistindo?
O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: se você não está conseguindo ser lucrativo assistindo ao jogo, você precisa de um facilitador, alguma coisa que coloque na sua frente o padrão, né? Um padrão que te mostre exatamente o motivo para você fazer a sua entrada e o motivo para você não fazer a sua entrada. Você está entendendo? Você precisa encontrar a variância. Você precisa estar enxergando a informação que te dispara o motivo para entrar no jogo ou o motivo para não entrar no jogo. Uma análise prévia facilita isso, porque ela te mostra matematicamente com dados palpáveis o que você pode usar para colocar o dinheiro e o que você não pode usar, porque senão, se você usar, você vai tomar um head, tá? Esses 3 jogos que eu já te mostrei aqui, a análise prévia já indicava que o jogo poderia correr para esse lado, tá? Mesmo com pressão de alguém, o jogo correr para o lado oposto, né? Como no caso do Atalanta, como no caso da Roma. A análise prévia que a gente faz aqui dentro, ela já diz isso. Ela é capaz de transformar a informação em uma decisão correta para a hora do jogo, tá? Outro jogo que tem aqui, né, que eu posso te mostrar, foi o jogo do Eibar, né? Eibar e Osasuna, olha aqui. Eibar e Osasuna, né? 2-0 para o Osasuna. Barra azul, pressão do Osasuna. Barra verde, pressão do Eibar. Se você estivesse assistindo esse jogo aqui na hora, você ia ver o Eibar pressionando. Você ia ver um certo domínio do Eibar. Iria te jogar para decidir a favor do Eibar, né? Se a gente vier nas estatísticas aqui, olha aqui, ó, 54% de bola do Eibar, né? 11 finalizações contra 9, finalizações no gol 4-6, escanteio 9 pro Eibar, 4 pro Osasuna. Tá vendo que o jeito que o in-live acontece, não é fator para te dizer se vale uma entrada ou se não vale. Precisa ter algo mais nesse in-live. Você precisa decodificar alguma coisa nesse in-live que transmita a informação. Entre nisso daqui ou não entre nisso daqui. Sozinho, só assistindo o jogo. Vou assistir o jogo aqui para ver o que dá para eu fazer. Cara, não é assim. Não é assim que funciona, né? Só assistir não te dá o direito de colocar o dinheiro em determinadas entradas, né? Estou mostrando para você aqui. Outro jogo, né? Mais um exemplo aqui. Vamos pegar um outro aqui. Raio Vallecano e Málaga. Ó. Acabou 0-0 esse daqui. Olha aqui. Pressão inicial do Raio Vallecano. Aí passou um longo tempo sem nada. E pressão final do Málaga com pressão final do Vallecano. Acabou 0-0. 61% de posse de bola do Raio Vallecano. 15 finalizações a 9. Finalizações para fora, 9-4. Escanteio, 5-4. Dá a informação de um jogo over. Pode ser que dê informação de um jogo over. E não vale fazer entrada, porque não é isso que faz o gol sair. Não é isso que faz o gol sair. O gol sai por outros motivos. Não é porque tem chute a gol, não é porque tem correria. Existe um padrão correto que determina para você que o gol vai sair. Não é simplesmente assistindo o jogo. Só isso não vai te dar consistência. Pare de... Se você está aí 3, 4 anos aí, ó, assistindo o jogo todo dia, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, significa que tem alguma coisa errada. Não é do dia para a noite. Não significa que vai aparecer uma fada madrinha
vai bater a varinha na sua cabeça e vai falar assim, olha, a partir de hoje você vai ler jogo corretamente no InLive. Você vai passar a ter lucro. Isso não vai acontecer, negão. Para com um negócio desse, cara. Você está fazendo um negócio errado e não está percebendo. Você precisa aprender um padrão matemático correto para poder fazer as suas entradas, coisa que você não está conseguindo fazer até aqui. Outro exemplo, Real Madrid. Não, Real Madrid e Getafe. Real Madrid e Getafe. Olha isso aqui. Eu vi, às vezes meus alunos, a gente tem um grupo no WhatsApp aqui, né, só para alunos. Não é aberto, é só para alunos. E a gente fica ali, de vez em quando, trocando algumas informações. E às vezes, eles mesmos colocam no grupo ali, porque a gente faz análise, né? A gente se reúne para analisar todo mundo junto, os jogos que a gente vai operar. E, e eles vêm, alguns, né? Colocam ali no grupo ali, algumas tips que eles viram outros gurus, entre aspas, por aí, né? Alguns gurus colocando aí tips na internet, né? E aí o que acontece? Eu vi um aluno mostrar que alguém falou que esse jogo do Real Madrid tinha valor para over 2,5. Cara, não caia nessa, cara. Esse jogo nunca esse jogo teria valor para over 2,5. Esse daqui. Não tô falando um jogo contra o Getafe, não. Eu tô falando que esse jogo, esse daqui, esse que aconteceu, não tinha valor para over 2,5. Por que não? Porque existe uma sequência de dados matemáticos na análise dele que transmite a informação de que a variância mínima segura é over 0,5. Se você fizer over 1,5 desse jeito aqui, você vai terminar o longo prazo em red. Não faça over 1,5 sem você saber de que jeito esse jogo pode sair menos gol do que isso que você está achando que vai. Olha aqui, estatística do jogo. 67% de posse de bola do Real Madrid. 8 finalizações a 10. 4 no gol, 3 do Getafe. 6 escanteios pro Real, 5 pro Getafe. Né? Grandes chances, 3-0. São alguns dados que, se você juntar com a movimentação de jogo, vai parecer que o jogo vai descambar pra gol, velho. E não vai. Não vai. Não vai, você vai tomar red. Não vai, porque não é isso que faz o gol acontecer. Você está usando o parâmetro errado para tomar suas decisões de entrar no mercado. Parâmetro errado. Existem coisas que interferem no que o jogo pode virar. O Real Madrid, sabemos que o Real Madrid é um time over por si só. É um time over. Mas não por isso ele vai transformar o jogo contra o Getafe num jogo over. Não porque ele precisa do gol para virar líder do campeonato e se distanciar do Barcelona, que ele vai transformar isso aqui num jogo over. Existem parâmetros na análise prévia que te garantem que esse jogo não sai do 0,5. Se você repetir essa entrada além do 0,5 no longo prazo, com esse tipo de dado te indicando o risco, você vai terminar o longo prazo em prejuízo. E não sou eu que estou falando, é a estatística. É a consistência que a gente consegue alcançar aqui dentro com base nesses dados. E daqui uns dias eu vou mostrar para você com quanto eu terminei o mês, tá? Usando análise prévia. Esse mês de junho, tá? Vou te mostrar as minhas entradas, quanto que eu terminei. Usando análise prévia, usando odd baixa. De novo, tá? Sempre assim, usando odd baixa com análise prévia. Tá? O padrão matemático garante, com letra maiúscula, garante
que você consegue consistência, cara. Não é porque a odd é baixa, não é porque o jogo está corrido, não é porque o jogo está parado. Não interessa. Você precisa encontrar o parâmetro certo que te diz onde colocar o seu dinheiro do jeito certo. Tá? Isso aqui que eu estou mostrando, isso aqui que eu mostrei aqui, são exemplos de muitos outros que eu não vou conseguir mostrar aqui, que o jogo termina de um jeito que você, se você só assistir o jogo, você toma prejuízo. Ele termina diferente. Não porque o InLive te enganou, mas porque você não conseguiu decodificar a informação correta. Você não tem essa habilidade. E quem não tem essa habilidade precisa se apegar a um dado matemático palpável, que é análise prévia com avaliação de risco. Tá? É isso que a gente faz aqui dentro do grupo, e é por isso que a gente consegue consistência. Aliás, uma consistência muito maior do que a maioria das pessoas dizem por aí que conseguem. Tá? Bom, esse vídeo era só para te informar o que eu vou fazer a seguir, tá? Nos próximos dias. Vou trazer aqui pro canal a maneira que o jogo vai acontecer. O que eu estava fazendo no e-mail, eu vou fazer aqui. Porque aqui eu consigo explicar, eu tenho mais meios de explicar, que eu não quero dar tip. Eu não quero dar tip. Não estou mandando você entrar numa coisa ou entrar na outra, não. Eu estou falando para você para onde, se você parar para assistir o InLive do jeito que eu estou falando, do jeito que eu estou explicando, eu vou te explicar o que é que você vai ver se você sentar na sua cadeira e for assistir o jogo. Você vai enxergar tudo isso que eu vou falar nos próximos vídeos. Tá? O que eu falar aqui é exatamente... Eu vou te antecipar, eu vou dar um spoiler. Tá? Vou dar um spoiler para você de como vai ser o jogo. É isso que eu vou fazer. Não estou mandando você entrar em A, em B, em C, não. É somente um spoiler de como o jogo vai acontecer, para você ter a sensação, para você perceber que previamente é possível saber para onde um jogo vai. Tá? E muita gente acha que isso não é possível. Muita gente acha que números matemáticos não ditam o andar do jogo. E é mentira. O padrão matemático é o mesmo. Ele sendo número ou ele sendo o visual no vídeo. O que precisa é você que está assistindo o jogo ou que está lendo o número, é preciso você decodificar essa informação da maneira correta para poder fazer a entrada correta. Senão, você nunca vai ser lucrativo nisso daqui. Ok? Então era isso que eu queria falar para você. Se prepare, se inscreva no canal, se inscreva no newsletter para receber os próximos vídeos direto no seu e-mail. Comente, clique em curtir se você gostou, não curtir se não gostou e bora para frente. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.